É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui. Já fizemos a análise bem rapidinha ali do edital de língua portuguesa desse concurso. Agora, separadamente, eu vou trazer uma análise do edital da parte de redação, a redação dissertativa, o que significa isso? Vou trazer aqui para vocês, então, a análise desse edital da parte de redação. Fechado? Vamos lá, vamos para frente. Ó. Bom, atribuição ao cargo técnico legislativo, né, sem especialidade, serão corrigidas as provas dissertativas. Dissertativa significa redação. Prova dissertativa para o cargo de técnico legislativo sem especialidade consistirá em uma redação que deverá ser redigida no gênero dissertativo. Vamos parar aqui um pouquinho. O que é um gênero dissertativo? Dissertativo significa dizer o seguinte, ó, puxa uma setinha aqui, opinião. Então, o candidato vai trazer a sua opinião a respeito de um determinado assunto. Argumentativo significa defender uma tese. Então, você traz a sua opinião e defende uma tese a respeito dessa opinião. O objetivo de um texto dissertativo argumentativo é você convencer, né, convencer o leitor, que no caso é o examinador. Então, convencer por meio da sua opinião, trazendo a argumentação. Aqui uma característica diferente de outras provas. Mínimo de 30 linhas. Normalmente o mínimo é de 20 linhas e o máximo de 30. Nesse concurso, a FGV mudou um pouquinho. Colocou mínimo de 30, máximo de 50 linhas. E a sua redação vai valer 20 pontos. Tá? Especificamente aqui, ó, a parte que será analisado, que será avaliado na sua prova. Estrutura textual global, nós temos o item A, que é chamado aqui, ó, abordagem do tema, que vai valer 7 pontos. Considera a capacidade do candidato selecionar argumentos convincentes, ou seja, você vai convencer o seu leitor, né? Ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado, dentro daquilo que a banca vai oferecer como tema, né? Depois essa progressão textual, que é avaliado também, que vale 7 pontos, considera a capacidade do candidato mostrar coesão. Coesão significa ligar. Então, a frase, quando você monta, existe uma ligação entre os parágrafos, entre os períodos. A banca vai analisar essa progressão textual. Além dessa ligação, existem elementos conectores, como conjunções, preposições, sinônimos, pronomes, né, por exemplo. A gente tem a parte de coerência. A coerência tem a ver com o sentido. Então, coesão e coerência, ligar as palavras, ligar os trechos e produzir um sentido, obviamente. Toda redação tem que ter isso, né? Entre os parágrafos, entre os componentes do texto. Assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada das partes, né? O que seria essa evolução adequada aí das partes, né? Quando você desenvolve um texto, creio que todos aqui já fizeram isso, certamente, né? O texto ele tem uma estrutura, o texto dissertativo, né? A redação tem uma estrutura. Essa estrutura é dividida em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, pontapé inicial da sua redação, traz ali o assunto que você vai abordar. O desenvolvimento é a tese, é a parte mais importante, que tem essa parte do item B, né, que você vê aí, que é a chamada progressão textual. É exatamente no desenvolvimento que você vai mostrar o conhecimento acerca daquele tema. Tá? Essa é a parte fundamental. E, por fim, a conclusão, que é o arremate da sua redação. Então, quando ele traz aí, ó, adequada de suas partes, né, quando ele traz aí na parte de progressão textual, essas partes têm a ver com os parágrafos do seu texto dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? E, por fim, a parte de pontuação máxima ali que você vai ter no item 1, que é 14 pontos, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Tem mais coisas aqui a ser analisado. Ó. Correção gramatical. Aqui é o seguinte, gente, é simples, norma padrão. A correção gramatical ela é considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista comunicativo. Ou seja, de sua adequação à situação comunicativa. Nada mais é do que norma padrão. Então, o que seria norma padrão? Não é você escrever difícil, é escrever adequadamente. Pontuação adequada, utilização dos termos regentes adequados, concordância adequada, expressões adequadas, palavras escritas adequadamente, acentuação adequada e assim por diante. Aspecto gramatical, toda a norma padrão é avaliada aqui no seu texto, tá bom? Continuando aqui, ó, essa seleção vocabular que você vê aqui, ó, no item A, que vale 4 pontos,
e que há uma dedução por cada erro, significa o seguinte, ó, considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, né? O que significa esse parônimos aqui, ó? Parônimos é bem simples. Parônimos é quando a gente tem palavras que são parecidas na grafia, elas são muito próximas na grafia, tem uma letra ou outra que vai mudar, elas são parecidas, muito semelhantes na pronúncia, mas elas são diferentes no significado, né? Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Mandato e mandado. Então, mandato é uma coisa, mandado é outra coisa. Essas são as chamadas palavras parônimas. São parecidas na escrita, são parecidas na pronúncia, mas completamente diferentes na concepção do seu sentido. O que a banca menciona aqui nesse item é exatamente isso daqui. Ó. Então vamos voltar aqui. Ó. Quando ele coloca, ó, considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos. Então vamos supor que você escreveu uma palavra lá, você queria escrever mandado, escreveu mandato. Então isso vai ser descontado, ponto também, 0,6 ponto cada erro. Tá? Emprego de palavras gerais por específicas, né? O que seria isso aqui? O emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade. Essa parte aqui, gente, é bem simples. Quando a gente se comunica numa linguagem oral, nós nos comunicamos por meio de algumas palavras populares. Então, nós trazemos ditados populares. É muito comum, né, na oralidade, né, no dia a dia. É muito comum usarmos gírias, expressões de pouco valor gramatical, mas que as pessoas se entendem, né? Obviamente, isso acontece no nosso dia a dia, você sabe disso, que é aquela linguagem popular. Esse tipo de linguagem, ele não poderá ser utilizado na sua redação em hipótese alguma. A sua redação, conforme prevê aí a correção gramatical, ela tem a ver com a norma padrão, então a utilização de vocábulo adequado. Então você vai evitar palavras de baixo calão, obviamente, né, palavrões, você vai evitar gírias, frases de efeito, que isso é muito comum em redes sociais hoje em dia, né? Então você vai se afastar disso. Esse item significa isso daí, tá? Vamos para frente aqui, ó. A parte de norma culta, como eu disse a vocês aqui no item B, né, aqui no item B de bola, vai valer 2 pontos, 0,4 por dedução, por erro. Considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. A norma culta, conforme eu disse aqui a vocês, a utilização da concordância correta, da regência, da crase, da pontuação e assim por diante. Está aí a pontuação máxima para vocês aí, tá bom? Casos de fuga ao tema, fugiu ao tema, caso de não haver texto, você não escreveu nada no seu texto, não fez absolutamente nada, entregou sua folha em branco, né? Erro de preenchimento ou de identificação local indevido na sua prova, no seu caderno de questões, o candidato receberá nota 0. Então, não escreveu, obviamente, sem redação, não tem como ter nota. O tema é sobre X, você escreveu sobre Y, nota 0, ou preencheu de forma inadequada ou identificação no local não devido, também nota 0. Da nota total, estabelecida pelos critérios lá do subitem 11.21, que é a abordagem do tema que nós vimos agora, ainda será deduzido 0,1 ponto para cada linha completa não escrita, considerando o mínimo de linhas exigido no item 11.2, que é o número mínimo de 30 linhas e no máximo de 50 linhas, que vale 20 pontos, e deduzido 0,2 ponto para cada linha completa excedente ao máximo determinado no subitem. Vamos traduzir isso aí, gente, é o seguinte, ó, a sua redação é para ser feita de no mínimo 20 linhas, no máximo 30. Então, ó, posso fazer 19 linhas? Pode, mas vai ser descontado, ponto, você viu aí, né? E se eu fizer 51 linhas, vai ser descontado. Se eu fizer 52, cada linha a mais vai ser descontada, cada linha a menos vai ser descontada. Então, para você não ter problema em relação a esse assunto, você vai fazer de 20 a 50 linhas. Esse parâmetro você vai usar. Não faça nem menos e nem mais, tá bom? Aí você não tem problema em relação a esse assunto aí. Será aprovado na prova dissertativa, ou seja, na redação, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 pontos. Então, tá bem tranquilo, né? Provas dissertativas deverão ser manuscritas com letra legível. Olha que interessante aqui, ó. Essa forma legível aqui significa dizer o seguinte, ó. Eu posso misturar as letras. Por exemplo, vou escrever a palavra
amanhã. Então, o que eu fiz? Eu misturei as letras. Ó, coloquei uma letra de forma, uma letra bastão, uma letra cursiva. Então, eu fiz esse A, depois eu fiz esse A e fiz esse A aqui. Ó. São 3 As diferentes. Forma, bastão e essa forma, que é a chamada letra de mão, né? Que é a letra cursiva. Posso fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Porque o edital traz que a letra tem que ser legível. Não está dizendo aí que você tem que escrever com letra de mão ou letra considerada letra cursiva. Caneta esferográfica tinta azul ou preta, a boa e velha BIC, né, gente? Fabricada em material transparente. Resposta definitiva deverá ser obrigatoriamente transcrita na folha de texto definitivos. Isso vai aparecer lá para você. Você vai ter um caderno que tem as questões e o caderno de rascunho também. Será atribuída nota 0 à questão da prova discursiva que for escrita a lápis. Então, nada de escrever a lápis. Se estiver em branco, óbvio, né, gente? Você não escrever nada, né? Ou apresentar letra ilegível. Tem uma continuidade do item anterior aí. Folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter qualquer marca que identifique o candidato sob pena de anulação e automática eliminação deste concurso. Essa folha definitiva, né, que aparece aí, é a folha em que você vai produzir a sua redação. Então, você vai ter lá, naturalmente, o seu rascunho, né? Então, para quem nunca fez uma prova, você recebe um caderno. Esse caderno, ele vem as questões das disciplinas, português, matéria específica e assim vai. No final, normalmente vem a redação, o texto de redação, o tema da redação, e a parte que você vai desenvolver o seu texto definitivo. E, a parte disso, nós temos uma folha de rascunho. Essa folha de rascunho, você vai ver que ela não vai ser avaliada. Quer ver? A gente tem aqui, ó, essa informação. Ó. Somente o texto transcrito para a folha de textos definitivos será considerado válido para a correção da prova, ou seja, o rascunho eles vão jogar fora. O espaço para rascunho está aqui, ó, a informação aqui, ó, é de uso facultativo e não será considerado para fins de correção. Então, não se preocupem com o seu rascunho. Não haverá substituição da folha de texto definitivo por erro do candidato. Então, errou, vai continuar com aquela folha. Tá? Não haverá arredondamento de nota ou da média final e serão desprezadas as frações inferiores ao centésimo. Então, sem arredondamento. Fechado? Tranquilo, né? No nosso plano de estudos, aqui a gente tem também as aulas de redação. E essas aulas de redação, elas estão aqui, ó, nas aulas gravadas com o material, né, de redação. Aí essa parte de legislação é a parte específica com os assuntos e também nas questões. Aqui a parte de gramática e a legislação específica, né? A parte de redação, ela vai contar só aqui, ó. São as aulas com o material em PDF, com redações como modelo, redações, o que você deve fazer numa redação, o que você não deve fazer. Eu trago também nessas aulas alguns exemplos de redações, redação nota 10, né, aquela redação que o que você deve fazer e o que você não deve fazer na redação, dado aqui o edital de vocês. Gabaritando Câmara Municipal de São Paulo, técnico legislativo, para você adquirir esse curso, vantagens que você vai ter, curso online, acesso imediato, adquirir o curso já pode acessar, ilimitado, quantas vezes você quiser, teoria e questões comentadas, mais o material em PDF e um bônus com questões comentadas aqui também. Então, além das questões aqui do material já composto aqui, né, no nosso curso, você também terá aqui um bônus com um caderno de questões. Então, você vai ter centenas e milhares de questões por um preço, gente, de 497, ou melhor, né, por apenas 247, ou então em 12 de 24,65. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com esse número de WhatsApp que você vê aí na sua tela, né, e convido você a clicar nesse link que você vê aí abaixo, ó, né, para você entrar aqui na nossa plataforma, ter acesso à nossa plataforma e verificar como as aulas são gravadas, como ela é distribuída, não só na matéria de português, não só na matéria de redação, mas também nas outras disciplinas. Estou te esperando aqui no link abaixo, clique, veja como funciona aqui a nossa plataforma, você vai ver que é bem fácil e faça parte do grupo aqui Vencendo Concurso. Estou te esperando aqui embaixo, abraços, felicidades para vocês e bons estudos. Até a próxima.